Legal, vamos para o esporte agora que a Susan já está na área. Oi, Susan. Oi, Polito. Oi, para quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Tivemos Avaí em campo, né, pela Copa Sul-Sudeste. Empatou com o Cianorte, entrou com um time diferente ali, o que surpreendeu o torcedor. Bateu na trave. Bateu na trave. Bora lá. Vamos. E o Avaí segue sem vencer na Copa Sul-Sudeste. Ele empatou com o Cianorte na ressacada. E o que surpreendeu, de fato, os torcedores foi a escolha do time. O time azul entrou com um time reserva, novamente poupando o elenco principal, mas não era o esperado para essa partida de domingo. A gente vai dar uma olhadinha aqui na tela, nos principais placares. Tivemos também Volta Redonda e Chapecoense, que se enfrentaram no Rio de Janeiro. A Chapecoense perdeu por 1-0 para o Volta Redonda nessa Copa Sul-Sudeste. E o Avaí empatou, então, por 2-2 com o Cianorte em casa, na ressacada ali diante do torcedor. E agora a gente vai conferir como foi a partida entre Avaí e Cianorte na casa do Leão da Ilha. Olha só. O Avaí chegou como favorito, mas com o time reserva e alguns erros defensivos, o Leão da Ilha enfrentou dificuldades em campo. Um primeiro tempo sem gols. Já na segunda etapa, Nicolás Cabral cruzou da esquerda, a bola passou por Taylor e pelo goleiro Fabiano, estufando a rede nos minutos iniciais. O Cianorte veio para cima. Aos 10 minutos, David Cauã aproveitou o erro da defesa azurra na saída de bola e garantiu o empate. A virada veio aos 37 minutos do segundo tempo. Iago marcou o segundo para os visitantes. Com o reforço de alguns titulares, aos 47, DG foi expulso por deixar o pé na cabeça do adversário. E aos 55 minutos, no apagar das luzes, Taylor foi derrubado próximo à grande área. Daniel Penha foi para a cobrança, cruzou para Jean Lucas, que empatou a partida. Fim de papo, 2-2 na ressacada. Pela Copa do Brasil, o Avaí joga no dia 8 de abril, clássico catarinense. O Leão da Ilha enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Mas antes disso, na quarta-feira, dia 1º, o time da capital encara o CRB fora de casa pela segunda rodada da Série B. E no domingo, dia 5, recebe na ressacada o Operário, às 4h pela terceira rodada. E o Cláudio Caticati já está aqui com a gente. Cláudio, indo contra todas as expectativas, o Avaí entrou em campo com o time reserva, perdeu ali o favoritismo, teve inclusive a participação de titulares, mas não conseguiu bater o Cianorte, segue sem vencer na Copa Sul-Sudeste, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui no Balanço Geral. Pois é, a expectativa, como o Avaí falou, era de um time de força máxima, mas o que se viu foram todos reservas. Pois é, se a gente até entendeu o contexto da estreia contra o Tombense e com a equipe sub-20, diante da sequência de jogos, esse jogo contra o Cianorte, uma equipe que só tinha vencido um jogo em 10 durante essa temporada, a frágil equipe do Cianorte. Inclusive vimos no jogo de ontem isso, né? Uma equipe muito limitada, no máximo ali o Iago, camisa número 11, bom jogador, mas o Avaí veio com o time todo reserva. Aí, é lógico, um time que não estava acostumado a jogar junto, não teve encaixe coletivo, produziu muito pouco, esperava mais do Cristiano, meia, também do Wesley Gasolino, lateral direito, principalmente esses jogadores, até o Paulo Vitor, que tem entrado nos jogos da Série B, por exemplo, e também estava participando no Campeonato Estadual, foi muito abaixo daquilo que a gente viu. O Igor Bom, o goleiro que retornou depois de uma longa inatividade, primeiro jogo, o primeiro gol, a bola era defensável. Agora, estratégia errada do Leão. Quando entrou com os titulares no segundo tempo, se viu algo muito diferente, um time muito acima daquilo que tinha, né, dentro da construção defensiva a equipe do Cianorte, dentro da sua fragilidade. Fez o gol ali no final. Se o Avaí tivesse jogado com seus titulares, teria possibilidade bem diferente de poder ter até alcançado a vitória ainda no primeiro tempo. E teria 5 substituições no segundo tempo para poder, daí sim, vamos dizer assim, poupar os jogadores para o jogo de quarta-feira contra o CRB. Susan, o Avaí não viajou com o time principal lá em Tombos, no interior de Minas, e poderia ter feito esse jogo. Os jogadores ficaram aqui na capital e poderia ter feito o máximo de jogadores da equipe titular. Entendo, estava ali na coletiva. O técnico Cauã de Almeida disse que o Alisson estava com edema, o Baldini estava com a minutagem muito alta, o Zé Ricardo também, mas e os demais? Né? O CRB, que é adversário do Avaí quarta-feira, jogou pela Copa do Nordeste um dia antes com todos os seus titulares. Daria tempo de recuperação, um erro estratégico. O Avaí está com 1 ponto, o líder tem 6, o segundo colocado 4. Faltam 4 jogos. Próximo jogo do Avaí é daqui a algum tempo, 8 de abril, contra a Chapecoense fora. Ficou numa situação delicada na Copa Sul-Sudeste
que é importante, vale vaga na Copa do Brasil. Muito obrigada, Cláudio, pela participação. A gente segue acompanhando, né, o Leão da Ilha, inclusive com o pré-jogo lá na quarta-feira contra o CRB. E a gente te espera também ao longo da semana. Quarta-feira a gente volta, vira a chave, é Série B, o Avaí estreou bem contra o Juventude e a gente volta aqui. Um forte abraço. Até lá. Até mais. E olha só, na Superliga B masculina de vôlei não deu para a Elásia. A equipe manezinha perdeu novamente fora de casa para o Nord do Ceará. Vamos só ver. Na quadra, os erros técnicos da equipe manezinha contribuíram para o resultado. O Nord aproveitou os espaços no bloqueio. Repetindo o placar conquistado em Florianópolis, a equipe cearense fez bonito no ginásio Aécio Borba diante da torcida. O Nord Vôlei venceu a Elase por 3-0 e garantiu a classificação para as semifinais da Superliga B masculina de vôlei, valendo acesso à elite nacional do vôlei masculino. E no fim de semana também tivemos representantes catarinenses no QS 6000 da WSL lá em Imbituba. A disputa do título ficou entre dois manezinhos, Lucas Ude e Lucas Vicente. O Ude levou a melhor ali com 2 ondas, né, na Praia da Vila, no litoral sul de Santa Catarina, e a Sofia Medina foi a campeã na categoria feminina. A gente parabeniza aí os atletas, em especial o Lucas Ude, o campeão desse circuito representando Santa Catarina, representando muito bem Florianópolis, e com certeza outros títulos virão também. E no circuito mundial de parasurf Byron Bay, lá na Austrália, o manezinho Luciano Nem foi o grande campeão também. Mais um título para Florianópolis. A gente falava como a capital tem sido muito bem representada no surf e agora o Nem volta para Florianópolis também com essa conquista. A gente parabeniza ele por esse sucesso durante a temporada. Já são muitos títulos e nós estamos muito bem representados com certeza no parasurf. E olha só, lá no Paraná, na disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê, tivemos atletas aqui da capital brilhando no pódio também. Rodrigo Júnior foi o campeão brasileiro na categoria Sub-14, está aí a conquista dele com a medalha de ouro. Arthur Silva Ribeiro também garantiu o primeiro lugar na categoria Sub-12, além de garantir também a vaga na seleção brasileira. E no feminino, Ariane dos Santos ficou com o vice-campeonato na categoria Júnior. Os 3 integraram a seleção catarinense, né, que viajou para o Paraná para essa competição. A gente também parabeniza esses jovens talentos que estão aí no karatê representando a capital a nível nacional e também internacional. Que venham muitas outras conquistas também para os 13 e para os outros representantes que viajaram para essa competição. E no skate, Floripa também foi destaque. Pedro Carvalho conquistou o primeiro lugar na etapa de abertura do Pro Tour STU em Porto Alegre. Pedro defende o título conquistado já no ano passado e agora garantiu mais um. E o representante da capital levou a vitória com apenas 2 pontos de diferença do segundo colocado. Uma diferença muito pequena, o que mostra o bom desempenho e também a disputa acirrada dessa competição. E quem levou a melhor foi então o representante Manezinho. E a gente muda completamente de assunto porque dentro das comemorações do aniversário de 353 anos da capital catarinense, ontem foi realizada a 3ª corrida de canoa a remo na Beira-Mar Norte. A competição reuniu mais de 100 remadores. Olha só. No mar, ela exige força para remar. E de força, a canoa de um pau só entende muito bem. É uma cultura que atravessa gerações. Tá chegando muita gente de fora também na ilha, acaba a cultura ficando um pouco de lado e a gente tenta manter isso, a nossa tradição, né? Tradicionalmente esculpida num único tronco de garapuvu, a canoa de um pau só passou a ser utilizada no estado após a imigração açoriana no Brasil. Por séculos, ela serviu de transporte marítimo na ilha de Santa Catarina e hoje é utilizada para a pesca artesanal da tainha. Para nós que somos daqui e ver essas coisas assim, como canoa, que é uma coisa que tá praticamente terminando aqui na nossa ilha, né? Eu remo na época da tainha, a gente trabalha e pega férias para remar para a tradição da tainha, né? Que é uma tradição que nós temos aqui. Seu Ananias é pescador e se juntou a centenas de pessoas em Florianópolis para acompanhar a corrida de canoa a remo. Patrimônio
cultural dos catarinenses, e aqui em Florianópolis é um dos principais locais da pesca artesanal da tainha aqui em Santa Catarina, e eventos como esse fomentam a nossa cultura, a nossa identidade. 125 competidores, divididos em grupos, remaram por um percurso de 1 quilômetro. Para alcançar velocidade, os grupos precisam executar de 35 a 45 remadas por minuto. 7 canoas foram ocupadas por mulheres. A representatividade feminina nesse ambiente que é totalmente masculino, acho que já é um ganho. Todas nós estamos felizes em poder estar aqui e representar todas as mulheres e a força da mulher. O evento levou para a região central de Florianópolis 11 canoas de madeira e 7 de fibra. Foi a oportunidade para muita gente ver de perto a embarcação utilizada por pescadores. Um evento com mais de 1000 pessoas durante todo o período, né? E pessoas que saem das suas comunidades, vêm para o centro da cidade, celebrar isso, confraternizar, disputar, mas celebrar acima de tudo que a gente está há dias do início da safra da tainha, que é dia 1º de maio, e a galera já está aí tudo treinada, tudo preparada para dia 1º, aí sim, pescar a nossa grande tradição que é a safra da tainha. Um dos objetivos do evento é aproximar a população dessa cultura açoriana que faz parte da história de Florianópolis. E deu certo. Ao longo da Avenida Beira-Mar, centenas de pessoas pararam para acompanhar. E aqui nesse ponto, uma estrutura foi montada e é possível assistir o evento numa transmissão ao vivo. Essa tradição, essa cultura, é mais do que centenária. Entendeu? Então o importante disso aqui é o pessoal ver o que realmente a gente faz. Nós temos várias escolas de remo espalhadas pela ilha, que está mantendo esse nosso pessoal ainda em atividade para poder remar nas canoas. Além de contemplar, quem acompanhou a competição também levou energia aos competidores. Meu pai é pescador, meus avós, então fui criada dessa forma, né? Então, acho muito importante, sim, fortalecer a nossa cultura. Tá aí, valorização da cultura e também do esporte. Que bela sequência hoje aqui no Esporte Polito de conquistas, né, dos nossos atletas mundo afora. A gente fica muito feliz, conversava nos bastidores, inclusive, sobre o quanto a gente conquistou títulos e campeonatos nesse fim de semana e o quanto outras modalidades também vêm se destacando aqui na capital catarinense. O que é muito bacana nessa história é que, de uma forma ou de outra, a gente tem conseguido passar de geração a geração ainda mais práticas tão tradicionais como essa, da canoa de um pau só. Exatamente. Até amanhã com mais destaques do esporte. Até amanhã.